Olá, tudo bem? Eu sou Débora Ribeiro, jornalista e empresária, e esse é o Bendita Cast, o nosso programa onde a gente fala tudo sobre negócios e empreendedorismo. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Boa tarde, Débora, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pela presença, Laércio, Felipe, Hugo. Queria que cada um aqui começasse se apresentando, né? Falando aqui rapidamente da sua formação, do seu negócio, para a gente começar a bater um papo. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Meu nome é Laércio Viana, sou sócio do Abraão Advogados, né? Sou advogado já de militância há cerca de 20 anos. Comecei no trabalhista empresarial, sempre voltado para a advocacia corporativa. E recentemente estou integrado na Sociedade do Abraão, que, obviamente, a Sociedade de Advogados é um modelo de negócio também, né? O objetivo meu aqui hoje é tentar contribuir um pouquinho, né? Nesse papo tão legal que é sobre empreendedorismo e como que a gente pode trabalhar junto para construir um modelo de negócio de sucesso. É isso. Legal, meu nome é Felipe, sou CEO da VGuard. A VGuard ela começou com rastreamento veicular, aí depois a gente montou a parte de portaria virtual, que hoje é o nosso principal segmento. Mas hoje nós trabalhamos com 7 frentes de atuação. Tem a portaria virtual, rastreamento veicular, manutenção de elevador, outsourcing de TI, que é a terceirização de serviço de TI, muito voltado para a parte de segurança também, mini mercado, consultoria e licitação e energia solar. Acabou que a gente abriu bastante o leque. Mas nossas principais, né, empresas são voltadas para a área de segurança. Então, espero contribuir para esse tema empreendedorismo e segurança. Vamos sim. Olá, pessoal. Eu sou Hugo Ferreira, né? Eu sou industriário. Hoje a gente desenvolve a fabricação de células robotizadas e linhas, né, com máquinas e equipamentos customizados, personalizados para a indústria. Basicamente é o seguinte, qualquer indústria que queira desenvolver um determinado produto, esse produto não é um produto de prateleira, né, comum de mercado, onde você vai encontrar uma máquina ali já personificada para aquela aplicação. A gente desenvolve essa máquina personalizada, aplicando tecnologia para todo o processo. Então, hoje nós somos uma empresa de base tecnológica e o nosso know-how é implementação de tecnologia para performance para dentro da indústria. Hoje a gente tem aqui um tema em comum, né, que é segurança, inovação, tecnologia nos negócios. Queria saber, começar com você, Laércio, como que a importância, né, de um apoio jurídico hoje para as empresas, para que elas possam, né, se desenvolver e trazer essas novidades, inovações para o mercado. Como que vocês hoje atuam, né, e ajudam os clientes de vocês? Não, perfeito. É muito interessante isso, porque assim, o empreendedorismo está sempre ligado a uma base criativa, uma vontade de fazer e acontecer, né? E é fundamental, a gente fala muito de uma assessoria jurídica e contábil bem feita desde o começo, né? Eu acho que nesse campo das ideias, nesse campo da criatividade, às vezes a gente esquece um pouquinho do formalismo. Não quer dizer que isso tem que ser um dificultador, né? Mas a assessoria jurídica, ela tem que ser parte de um modelo de negócio de sucesso, né? Então a gente entende que tem que, desde a fase de constituição da empresa, qual que é o meu modelo tributário, como é que vai ser minha forma de contratação, tem alguma propriedade ali que merece a proteção intelectual, o direito de invenção, né? Como que nós vamos nos relacionar com os nossos clientes, qual que é o tipo de contrato que eu vou formalizar. Então é fundamental a gente ter uma assessoria. A gente fala que a gente vira parceiro do negócio, né? Geralmente o serviço jurídico ele é muito lembrado ali no contencioso, que é a hora do litígio, né? Que é quando resolver o problema, de resolver os problemas, né? Mas a gente não tem como mudar o passado, né? Então, a Abraão Advogados, né, o nosso foco no empresarial, é sempre trabalhar com a consultoria preventiva e, de fato, ser parceiro de negócio mesmo. A gente entende que se a gente acompanhar o processo desde o começo, né, a chance da gente mitigar esses problemas, de dar a proteção que o empreendedor precisa, né, para manter o negócio ali seguro, para manter a viabilidade, é fundamental. Então, assim, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar é a necessidade de a gente buscar uma assessoria jurídica e contábil mesmo para ser parceiro de negócio, né? E não só atuar lá no incêndio. Até porque a legislação ela tem mudado muito ultimamente, né? Então, fica muito difícil para a gente acompanhar isso, tanto de normatização, tanto de regulamentação que eles estão fazendo em cada setor, né? E aí, a assessoria jurídica é realmente muito importante. Não só parte jurídica, parte contábil, as NRs, NR1, LGPD... Exato. Pô, isso aí... Ainda mais no seu caso, né, Felipe? Que tem vários negócios, né, que agora já tem um tempo, né? Vocês tornaram um grupo. E como que é, né, fazer a gestão de várias empresas ao mesmo tempo? O pessoal pergunta assim, pô, tu dá conta de olhar tudo? Como é que você dá conta de olhar tudo? Eu falo assim, não dou. Mas eu dou o meu máximo, assim, a gente... É um desafio, né? Só que o nosso grande diferencial hoje, nossa grande força, é muito o nosso grupo.
né? A gente tem um hub em comum, a gente tem uma sede em comum que a gente consegue compartilhar a parte financeiro, jurídico, fiscal, comercial, força de marketing. Então, isso para a gente tem sido muito legal. A VGuard, ela começou, né, como eu falei, com rastreamento veicular e depois eu conheci a parte de portaria virtual e a gente foi muito para essa área, né, principalmente voltado para condomínio. E aí, de uns tempos para cá, vamos dizer, uns 3 anos para cá, a gente viu a necessidade que tinha de segurança para empresas, né? Porque a empresa, muitas das vezes você acha que a gente focava muito em condomínio, mas as empresas têm uma necessidade tão grande ou maior do que de um condomínio. E então a gente foca muito nisso. Hoje, ainda mais você que trabalha com essa parte tecnológica, né? A tecnologia tem ajudado muito, né? E quando a gente pensa em segurança, a gente pensa em custo, em despesa, que é uma... Só que hoje a tecnologia ela tem facilitado e otimizado tanto para a gente que a gente tem conseguido entregar muito mais com um custo cada vez menor, né? Então isso tem, vamos dizer, até popularizado mais a segurança. E é uma luta eterna. A gente tem que voltar muito para a parte tecnológica para a gente aumentar, porque do mesmo jeito que a gente acelera para a gente inibir, de reduzir os riscos e etc., do outro lado tem gente cada vez mais criativa. Então essa corrida a gente tem que vencer, né? Então... E vocês estão trazendo agora uma novidade também, né? Que é essa questão dos mini mercados, né? Dentro dos condomínios. Então, assim, vocês viram mais uma oportunidade, né? Dentro dessa área de atuação, no mercado que vocês já estavam, de mais um produto, né? De mais um negócio. Como que foi isso? Como a gente estava com uma base muito grande de condomínio e a gente vê muito a dor do síndico, as necessidades que um condomínio tem, surgiu a ideia há uns 3 anos do mini mercado. Então, chama True Market. Aí a gente implantou isso e a adesão foi muito legal. E agora a pauta é muito da questão de segurança mesmo do mini mercado, porque o mini mercado ele não tem ninguém ali para fazer a venda, né? Então é basicamente na confiança que a gente faz todo o procedimento. E aí, né, obviamente a gente usa muito automatizado também, 100%. Né? O objetivo dele é ter aquela comodidade, ter aquele mini mercado ali para você pegar um chocolate, pegar uma cerveja, enfim, no 24 horas, né? De noite, se esqueceu alguma coisa, vai fazer alguma coisa na cozinha, se esqueceu algum produto, você pode pegar lá. E aí, agora, o nosso desafio é como que a gente consegue gerenciar isso e inibir desvio, identificar desvio, fazer uma cobrança bem feita, porque mesmo se você pegar alguém que desviou, você tem que ter um tato tão grande para você cobrar aquilo ali, para não virar contra a gente, né? Então, esse mini mercado tem sido muito legal também. Bacana demais. E, Hugo, a tecnologia, né, tá cada vez mais dentro dos negócios e é impossível, né, ignorar isso hoje. Como que a PMA ajuda as empresas, né, a automatizar, criar ferramentas, né, robôs aí que vão acelerar o processo, né, interno? A nossa indústria é uma indústria de base tecnológica. Então, tudo que a gente desenvolve é pensando na eficiência do cliente, desde a parte energética até a parte de produção mesmo. Então, o cliente, quando ele tem uma ideia, né, vou dar um exemplo para vocês, esse copo daqui, se ele quiser produzir esse copo daqui em larga escala, 2.000 copos desses daqui por mês, a gente desenvolve um processo produtivo completo para ele, toda a parte de ferramentaria, mecânica, elétrica, tudo. Entrega as máquinas prontas para poder estar entregando esse produto em larga escala para ele, de acordo com o volume que ele precisa desse determinado item. Então, é isso que a gente faz. Nem todo processo ele é robotizado, nem todo processo tem robô, né? Às vezes o processo ele tem somente máquinas mesmo, né? Com sistemas de movimentações, às vezes até cartesiana, né? Com movimentação mecânica. Às vezes a gente performa de acordo com a necessidade dele, tanto de custo de investimento quanto de performance mesmo de entrega em volumetria. Então tudo isso daí é calculado pela nossa engenharia e a gente acaba desenvolvendo tudo isso. E vale destacar que tudo que vocês falaram dali é um pouco da dor do dia a dia nosso. Desde a formação, a gente já entende que a gente tem que ter uma base sólida na parte jurídica, né, para poder nos atender. A gente lida com grandes, né, indústrias, então a maioria delas todas multinacionais. Então, atendendo a necessidade deles, a gente tem critérios jurídicos a serem atendidos que muitas das vezes coloca a gente como a parte fraca do processo. Então, normalmente o contrato que vem para a gente, ele vem desbalanceado, né? Então, porque o lado de lá, o lado do cliente, por si só, por ser cliente, ele já tem uma posição, né, de maior, já se resguarda, né? De maior conforto por parte dele, né? Porque ele detém o pedido, né? E por outro lado, ele ainda tem as cláusulas ainda que acabam pegando muito. E como o nosso desenvolvimento é um desenvolvimento muito lúdico,
né? Nós temos que engenheirar todo o processo. Não Parte do existe. zero mesmo, né? Nós partimos do zero. Então, aquilo não existe. Muitas vezes, a maioria das aplicações que a gente tem não existe no mundo. É o primeiro desenvolvimento para aquela determinada aplicação. É uma inovação. Sim. Então, como fica nesse campo mais abstrato, a gente tenta trazer sempre o campo, né, concreto. Então, desenvolvendo um escopo bem elaborado. Então, existe uma engenharia toda, que a gente define como engenharia comercial lá, que faz todo esse desenho, esse desenrolar, né, o design todo do processo, antes mesmo dele ir para uma etapa de negociação comercial. Isso é um desafio muito grande também, principalmente nessa parte de legislação, porque muitas das vezes você consegue inovar com algumas, né, com algumas ferramentas, alguns processos, e a legislação ela não acompanha. Acompanha. Por exemplo, a gente tem lá hoje a tecnologia de drone que consegue fazer tudo, assim, consegue, vamos supor, você identificou uma invasão, você consegue levar o drone lá, o drone tira foto, monitora e etc. Só que você não tem hoje uma legislação que regulamenta isso. Então, assim, fica muito... às vezes o mercado, a inovação, ela vai mais rápido que a legislação que você pode fazer. O bom da gente ser uma empresa da base de inovação é porque sempre casa, qualquer ideia. Por exemplo, nós estamos num processo de estudo agora para o desenvolvimento de drone lá da Embraer. Então, o lançamento do drone, nós estamos fazendo parte desse projeto, né? Então, isso é muito bom. Vai ser o primeiro, né, a ser desenvolvido. Inclusive, a própria Embraer já tem vários vendidos no mercado, né? E ainda está em fase de elaboração. E nós temos parte, né, de estudo disso aí, contribuindo a nosso modo, né, com as nossas expertises, para o desenvolvimento de várias aplicações, para o desenvolvimento e fabricação dele. Cada desenvolvimento nosso envolve uma patente, igual você tinha comentado. Que é a propriedade intelectual, né? O produto novo, né? E vocês percebem o desafio, né? Nós que somos da área, além de lidar com uma legislação que é muito extensa, ainda tem inovação tecnológica, né? O seu produto que ele é inédito, né? Que ele vai ser desenvolvido para uma aplicação específica. E aí, a gente garante o resultado disso? Quais são os meios e quais são os fins desses produtos, né? Então, é um desafio para a gente também de nos adaptarmos, né? A essas exigências novas, né? Ficar atualizado dos contratos, também, né? E aí, eu vou falando um pouquinho também de inovação tecnológica, né? Para você ver que um escritório de advocacia que é um serviço autônomo, humano e intelectual por natureza, né? Hoje, nós nos deparamos com as novas tecnologias também, né? De produção de conteúdo, de automatização de procedimentos. Nós atendemos diversas empresas que têm um procedimento de alimentação jurídica que hoje ele é automatizado. Então, nem assim, não tem como mais a gente deixar de pensar na inovação, né? Eu acho que os jovens empreendedores, também vocês aqui, são fruto desse meio, né? De uma efervescência tecnológica, de novas ideias, de novos produtos. Então, para a gente também é um desafio muito grande em equilibrar essas relações, né? Pegando aqui um pouquinho que você falou sobre a questão do contrato, né? da prevalecência, né? De quem está contratando. É importante, né? A gente não vai querer perder o cliente, mas a gente tem que tentar equilibrar esses interesses, né? Onde que eu estou sensível, onde que eu posso ceder. Aqui é uma cláusula... Poder de barganha ali. Exato. Aqui é uma cláusula, vamos chamar de Petri, assim, eu não posso mexer nisso, senão é um negócio que é comprometido. Então, essa análise tem que ser feita. Acho que é um grande desafio para todo mundo. E o empreendedor não é só aquele profissional que executa bem uma atividade de acordo com a demanda do mercado. Ele é aquele que se reinventa o tempo todo. Então, o tempo todo ele está inovando. O mercado muda, né? A toda hora. Exato. Então, inclusive, vocês falaram aqui sobre questão tributária, né? E isso daí pega muito para a gente. Hoje, o governo já entende que você, inovando no seu mercado, você já sai à frente de diversas empresas dentro do próprio mercado, porque o mercado hoje é global. Sim. Então, a competição ela ficou em larga escala. Então, as empresas, por exemplo, de base nacional, elas têm que se reinventar o tempo todo com novas tecnologias, até porque outros países já estão muito à frente, tecnologicamente falando, do que nós. Então, criar incentivos, aí trazendo essa parte tributária, criar incentivo para a inovação, desenvolvimento interno também, ela é crucial, porque você moderniza as fábricas produzem mais, com menos gastos, acabam reduzindo custos, né? Inclusive o preço de venda ele reduz, e a gente consegue ser mais competitivo, a indústria nacional ela consegue avançar mais ainda. Então surgiu, inclusive, para a parte de tributação, o governo de Minas ele lançou uma TTS, né? um tributo especial para empresas que são de base tecnológica. Mas quem que conhece isso? Ninguém. São Falta poucas informação, empresas. né? Falta informação, falta uma assessoria jurídica adequada para poder chegar até isso. Né? Eu tenho caso, inclusive, né, em empresas que eu já trabalhei, que teve economias de milhões ano somente aderindo a uma base tributária de redução de ICMS, uma base reduzida, né, de ICMS,
por conta de uma carta de adesão. É só Olha só. fazer uma adesão, ela economizaria mais. Isso é fundamental. Você imagina, né, que qual que é o melhor enquadramento tributário? E o outro, né? Será que eu estou recolhendo o imposto da forma correta? Porque a matéria, Exato. eu acho que a que mais tem variação legislativa é a parte tributária, né? Então você imagina que é fundamental mesmo. Trabalhista também, né? Trabalhista também, né? Nós vamos chegar lá, Esse é pior trabalhista ainda. também é complicado. Sim. Mas você imagina que a tributação ela vai impactar diretamente no seu negócio. Exatamente. Né? Eu tenho benefício fiscal aqui, né? Será que eu tenho? Tem. Ou estou recolhendo da forma correta? É bem interessante isso. E eu já vi o extremo oposto também. Um outro industriário que acabou subindo para lucro real, entendeu? E acabou perdendo muito com isso. Entendi. Porque subiu a base de imposto dele de 12,45 para 18,05. Impacta É. Ele ficou diretamente. não teve competitividade, né? E acabou impactando diretamente o negócio dele por conta da assessoria inadequada. Então é muito Mas é importante. muito legal, né? Ver empresas como vocês, empresas mineiras, né? Abrindo esse caminho, esse espaço aí, né? Para o mercado brasileiro. E um desafio hoje é a questão de gestão de pessoas, né? Então, a tecnologia ajuda muito, né? A facilitar o atendimento, né? Muitos processos e também reduz um pouco essas dificuldades aí trabalhistas, né, Laércio? O trabalhista, assim, sempre vai ser um desafio que a gente passa num ponto nerval, assim, de qualquer empreendimento, né? E isso independe do tamanho, né? Eu acho que o pequeno, médio, grande negócio tem que entender isso como um ponto estratégico mesmo. Depois de uma definição de modelo de negócio, depois a definição da forma de contrato, você é uma limitada, você é uma SA, uma MEI, né? Aí a gestão de pessoas. Qual que é uma bandeira de contratação, né? Vai ser por um serviço autônomo? Eu vou precisar de um empregado? Eu quero alguém dedicado aqui? Como que vai ser a forma de prestação desse serviço? Vai ser remoto? Vai ser presencial? Qual que é a minha demanda? O que eu preciso para poder entregar o produto, o serviço que eu estou oferecendo, né? Então, definindo, né, a forma de gestão das pessoas, nós vamos passar para a modalidade de contrato, né? É um vínculo CLT, aqui eu preciso de uma atividade mais autônoma, mais intelectual, né? E com as novas tecnologias, hoje, é mais fácil, que eu digo assim, de gerenciar o bem-estar, o aproveitamento de tempo e de produtividade das pessoas. Mas não podemos esquecer, Débora, que a forma de contratação disso é muito importante, né? A relação de serviço, não vou nem falar de uma relação de emprego, mas uma relação de trabalho, ela passa profundamente em qual modalidade que você vai querer que aquele colaborador se ative. E às vezes nem é assim, como é que fala, um descuido do empresário, é um desconhecimento mesmo, né? De entender o que é uma relação subordinada, uma relação autônoma. Então, é muito importante. Hoje a gente tem muita ferramenta para poder equilibrar, né, essa disponibilização do trabalho, mas entender a forma de contratação é fundamental. Eu gosto de colocar que a terceira etapa, eu defini meu negócio, eu defini o contrato, como que eu vou, qual equipe que eu preciso, como que a gente vai trabalhar. Mas esse mercado hoje, né, de todo mundo trabalhando como PJ, né, no formato online, né, ou até híbrido, então acaba que muitas regras deixam, né, de ser cumpridas. Exatamente. Eu acho que até você que trabalha com robotização, assim, tem... O robô, muitas das vezes, ele precisa de alguém para operar por trás, para programar e etc. Então, essa parte de gestão de pessoas é uma parte, uma parte tão essencial e é tão diferente quando a gente pega um colaborador que ele está motivado, que ele está engajado, do outro que não está, né? E isso é muito legal. Isso aí, eu sempre tive um sonho, que foi a questão do Great Place to Work. E aí, agora em outubro, a gente vai para o 2º ano, né? A gente completa o 2º ano, vai para o 3º. E essa é uma parte muito legal, assim, porque até o Great Place to Work, ele mapeia tantas coisas, são 52 perguntas. E ele te dá um diagnóstico, sabe? Do que você tem que melhorar, do que tá bom, E hoje está tão delicado, não só porque a gente vem de uma base muito cartesiana, né? E as gerações hoje estão tão diferentes, né? Sim, hoje você tem uma geração hoje que ela é muito mais reativa, muito mais... Ela quer as coisas, o resultado rápido, ela quer propósito. Agora, eu fiz faculdade, fiz tudo, eu não ouvi falar de propósito. Hoje o pessoal tem que fazer sentido. Hoje não é uma questão não apenas de remuneração. Né? Pessoal, será pagar a conta. Será que está fazendo sentido eu fazer o que eu estou fazendo? Né? Então, a gente trabalhar com isso tudo, com essas novas variáveis, né? E com pessoas no meio do caminho, é um desafio muito legal, assim. E aí eu tava... caso com várias empresas, né? Como que é fazer essa gestão, Felipe? Então, hoje a gente tem essa base, né, do Great Place to Work, que dá um norte pra gente muito legal. A gente faz a pesquisa de clima, que a gente faz antes até do Great Place to Work, que a gente faz duas vezes no ano, na verdade. E a próxima pesquisa vai ser agora em outubro.
E é muito legal, assim, quando a gente chega lá, você vê muita tecnologia, assim, a gente usa muita inteligência artificial, tem muito servidor, muito tudo, mas não tem nada hoje que é 100% automático, Sim. sabe? Até algumas partes que são operadas via inteligência artificial, a gente precisa monitorar, a gente precisa acompanhar, a gente precisa ajustar, e são as pessoas que fazem aquilo. E aí hoje, a gente, um feedback que a gente teve lá, e que é muito comum, é comunicação. Hoje, comunicação é uma pauta que está muito dentro, assim, dos principais problemas do dia a dia, né? Com a esposa, com o filho, com qualquer coisa. Então, a gente começou a abordar e começou a comunicar, não só comunicar a tomada de decisão, mas principalmente chamar as pessoas para tomar decisão em conjunto. Porque antigamente a gente tinha aquela gestão baseada no controle, né? Comando e controle, e hoje é uma gestão muito mais baseada em contexto. É você explicar o que a gente está precisando de fazer. E isso é muito legal, porque às vezes eu tô com uma ideia para mexer lá na central. Então, na central de monitoramento, eu quero fazer uma coisa nova. E aí, beleza. Aí eu vou tomar uma decisão para a central de monitoramento, sendo que não sou eu que estou lá. Olha só como é que são as coisas. Sim. E quando a gente entende que a pessoa que está ali, que tem uma... Aí você vai conversar com a pessoa, ela tem uma ideia 10 vezes melhor. Só que se a gente não tiver humildade, se a gente não tiver conseguir ouvir aquilo ali e falar assim, olha, a gente tem esse problema aqui, como que a gente resolve? Aí geralmente você não toma a melhor decisão. Então, é difícil. Sim. Como é que é lá com os robôs? Eu vivo numa realidade um pouco quanto diferente dessa que você vive. Já vi empresas dentro do meu segmento mesmo, diretamente ligado ao meu segmento, adotando o Great Place to Work, adotando uma cultura mais humanizada, uma dinâmica diferente, né, da dinâmica posta pela indústria, vamos colocar assim, tradicional, sabe? E vi os dois casos acontecendo. Eu vi dando muito certo, né? E vi dando muito errado também. Por quê? Porque a liderança é que tem que puxar tudo isso. Se a liderança ou a alta liderança ela é frágil, você acaba criando libertinagem no processo e acaba criando desvios que não comporta na dinâmica de gerar lucratividade para a empresa. Então, isso é um caso muito sério, sabe? Acaba que a empresa virou um grande salão de festa da casa das pessoas. E não é bem por aí, né? A gente tem que chamar a responsabilidade quando ela é necessária. Então, é difícil falar, né? Mas é pior ainda ter que ouvir, né? Uma dispensa, por exemplo, de uma pessoa. Eu acredito que o maior benefício das pessoas é o salário, é o emprego posto, sabe? Então, a gente tenta zelar o máximo possível por conta disso. A cultura é um pouco mais abrangente, com uma hierarquia descentralizada, sem ser aquela convencional, aquela que é circular, inclusive, que foi adotada muito pelas empresas de inovação e tecnologia, eu venho justamente disso, é bom, só que até certo ponto. Eu acredito que tudo dosado, ele consegue extrair o máximo de resultado possível daquela metodologia. Mas quando chega a extremos, a gente acaba perdendo o controle. Então, eu já vi essas duas realidades, né? Mas é bom sempre pegar o que melhor adota de cada um delas. Só para complementar, a gente vem numa certa contramão também da questão do pessoal. Quando eu desenvolvo máquinas automatizadas, eu acabo fazendo headcount de pessoas. Quando eu acabo colocando robôs, a gente acaba reduzindo também a capacidade de mão de obras, tornando o processo ali mais eficiente, mais automatizado, né, em todos os fatores, né? Então, a gente acaba tirando pessoas, postos de trabalho ali e, assim, não é a gente que vai realocar, né? Normalmente, o empresário ele acaba ganhando espaço para colocar as pessoas em outras posições. Então, não é só questão de retirar pessoas, né? Isso precisa ser bem dito, dependendo do local onde que se é aplicado. Tem local que, sim, é só questão de retirar pessoas. Tem local, por exemplo, a gente fala de fundição, onde que a pessoa tem que revezar ali, uma caldeira quente, que ela tem que revezar de 20 em 20 minutos com outra pessoa, né? Ela perde anos de vida a cada dia de trabalho. Então, ali sim tem que tirar pessoas. Então, a gente coloca um robô Foundry, por exemplo, que vai fazer aquela aplicação. Então, nesse tipo de contexto, a gente vem na contramão, né, de estar agregando mais pessoas dentro do processo. Isso é um ponto bem polêmico, né? Essa questão dos robôs, automação de tirar, né, cargos de trabalho, de reduzir cargos de trabalho, né? Tem gente que floreia muito esse contexto. Não, as pessoas vão simplesmente ser realocadas. Não. Tem local que não, a pessoa vai ser substituída mesmo. Sim. Mas olha que interessante, né? Assim, a colocação foi perfeita quando fala dos extremos, né? Na questão do modelo de trabalho, né? Eu acho que também mais um desafio, Débora, assim, é equilibrar, né? Como
gerir as pessoas, né, na questão daquilo que elas são boas. Tem gente que vai trabalhar bem de home office, tem gente que não vai trabalhar bem de home office. A gente é de uma cultura de resultado, precisamos do resultado, mas temos essa realidade, né, que está se impondo, que é uma nova mão de obra, né, onde que ela está atrás de uma integração empresarial. Não é só o valor econômico. Eu concordo que o salário, ele está ali para a gente trocar a nossa força de trabalho. É isso que starta o negócio. Mas hoje, foi bem pontuado aqui, ele precisa de uma integração, ele precisa fazer parte de algo. Exato. Então, esse equilíbrio é um desafio que nós vamos passar por ele, né? Porque a cultura empresarial tem que lidar com uma nova formação de profissionais. Exato. E pontuando a questão do desafio das novas tecnologias, né? Ela pode ser vista como ameaça, mas pode ser vista como oportunidade também. Você citou o evento da Caldeira, né? Um exemplo da Caldeira. Tem lugar que a intervenção humana ela é desaconselhável, né? Eu vou expor um empregado risco, né? a uma situação de perigo, uma situação insalubre, onde eu posso substituir por uma máquina. Ok, a gente pode pensar em menos um posto de trabalho, mas qual trabalho? Né? Se eu estou diminuindo o risco e preservando a saúde, talvez seja interessante essa automatização? Talvez sim. Talvez a gente parta agora para um novo modelo de trabalho, onde que eu qualifique mais essa mão de obra, né? Ainda que no primeiro momento você tenha a migração, né? A descompatibilização desses empregados. Mas e qual que é a mão de obra daqui a 10 anos? Ela vai ser qualificada. Ela tem que ser qualificada para se adaptar ao mercado. Então, é uma forma de pensar também, que é de gerar oportunidade, não só ver o copo meio vazio, né? Hoje gera muito temor, né? Quando você pensa em automatização, né? Olha só que legal. No seu caso também, né? Você enfrenta isso muito, né, Felipe? Você fala de robotização e lá a gente tem isso muito, muito escancarado, assim, porque a gente trabalha hoje, nosso principal segmento é o de portaria virtual. Então, olha só, e qual que foi o mote da portaria virtual? Porque muitas das vezes você tem um posto de porteiro, né, 24 horas ali, ele tem vários períodos ociosos. Aí o que a gente faz? A gente coloca ele numa central de monitoramento para visualizar todas as câmeras e etc. E ao invés dele cuidar apenas de ele cuida de 8, 10, 12 condomínios. Você já reduziu postos de trabalho. Dependendo. Só que aí essa não é até a principal questão. O que a gente sempre foca, assim, essa parte da eficiência, a gente reduzir esse tempo ocioso. E isso acontece não só na portaria virtual, como também, por exemplo, no mini mercado. Sim. No mini mercado você não tem tem um atendente. O atendente. Só que sabe qual que é o mais legal disso tudo? Quando a gente vai estudar até a parte da economia, né, a gente tem vários antídotos, assim, a gente tem um dilema muito grande da capacidade produtiva do país, da capacidade de dinheiro circulante, aí a inflação vai e come, aí os juros sobe, essas coisas todas. O principal antídoto para esse tipo de crise sempre é a produtividade. Sempre é o tanto que a gente consegue produzir com o recurso que a gente tem. Então, por exemplo, hoje eu tenho 30 operadores lá para atender mais de 100 condomínios. Sendo que se eu tivesse esse posto fixo de porteiro, eu teria 400 porteiros, né, que são 100 condomínios, vamos botar 4 por 4 pessoas, eu teria 400 pessoas produzindo uma coisa que 30 conseguem fazer. Então, essa parte da gente conseguir fazer mais com menos, que é o que nos torna, que é o que a gente consegue reduzir várias coisas em termos econômicos, porque senão a gente vai começar a ficar mais para trás, começa a ficar tudo mais caro, a gente começa a ver que o dinheiro não está rendendo, né? Ou seja, um condomínio que antes gastava 15, 20 mil para ter 4 porteiros, hoje gasta 5, 7, 8, gasta menos da metade. E então, acho que esse é o mundo antídoto. O mercado ele é global, né? Então, você não está produzindo só para aqui, né? Até trazer alguns exemplos para vocês. Os Estados Unidos, ele importou, tá? Há 2 anos atrás, porque o relatório saiu ano passado, 28 mil robôs. Tá? O Brasil foi 10% disso daí. Então, tipo assim, ou você é um país, né, que simplesmente extrai e entrega seus bens naturais para os outros, ou você é um país que industrializa, que produz, que gera, né, produtos que você vai comercializar nos demais. Então, assim, nós vamos ficar sempre aquém destes países que têm as tecnologias, que têm os meios de produção, que vai ter que produzir e revender o item que outrora saiu a matéria-prima do nosso próprio país. Exato. Dado que os nossos recursos são limitados, tanto os recursos humanos, né, como de físico, material, a gente tem que produzir mais com menos, senão... Exatamente. Então, nós temos que fazer isso daí, né? Não é questão da gente ficar preocupado, questão de posto de trabalho. Nós temos que desenvolver mesmo, porque vai criar mais indústria, tem espaço demais para poder estar desenvolvendo. Oportunidade tem. Sempre tem oportunidade. Né? Eu sempre digo que o Brasil é o país, um dos países, né? Talvez o país mais rico do mundo em relação a recurso natural e meios de produção. Só não está sendo utilizado.
entendeu? Ao favor do próprio Brasil. Então, a gente não tem que ficar preocupado em retirar um posto de trabalho, nós temos que estar preocupado em desenvolver mais indústria, porque tem espaço demais para desenvolver novas. Então, eu entendo dessa forma. E vale destacar também que a indústria 4.0 ela já vem com um viés de humanização. Tá? Então, ela vem com os robôs colaborativos e outras tecnologias para humanização dos meios de produção. Porque a gente entende, se te retirar 20 pessoas, né, e manter somente 2 ali, que seria o manutentor, o robotista e por assim vai, não é suficiente para manter todos os postos de trabalho. Então, a humanização ela vem a nível global para poder estar entendendo o equilíbrio justamente disso, porque o extremo ele é sempre ruim. E a COP30 ela lançou, inclusive, né, uma nova resolução, né, esse ano, acho que janeiro ou fevereiro desse ano, trazendo também em pauta a questão da humanização com os 3 pilares da sustentabilidade, que é a questão da humanização, né, a parte social, a parte ambiental e a parte econômica também, que não pode faltar, senão não faz sentido nenhum fazermos nada. Com certeza. Né? Eu vi uma profissão que eu já tinha visto em revista 10 anos atrás. Foi o piloto de drone. Um amigo meu tem uma fazenda, aí ele fazia a parte de adubo, de fertilizante, etc. E aí, quando ele foi ver, ele estava gastando uma nota, assim. Aí ele foi comprar um drone, uns drones gigantes, pagou 120 mil no drone. Um drone gigante, o drone, acho que ele carregava 50 litros, né, do blend ali, né, de adubo, de fertilizante, etc. E passava, e com esse drone, ele fazia o serviço do que, acho que era mais de um mês que a pessoa que demorava para fazer de forma manual. Impressionante. E aí ele contratou um piloto de drone. Olha só, aquela profissão que eu vi em revista, sei lá quantos anos atrás, em 2010, 2012. Já é uma realidade. É. E como é que a legislação acompanha isso? Isso pra mim que é o mais difícil, assim, sabe? Como é que a gente consegue fazer isso? E além das novas profissões, né, alteram-se também as antigas, né? O audiovisual todo impactado pelo drone, sistema de navegação, de táxi aéreo. Filmando, né? Exato. Então, mais. Isso impacta a economia como um todo, né? Além de gerar novas profissões, também altera aquelas que já estão bem consolidadas, né? Tanto que você tem escritórios de advocacia focados somente em tecnologia. Exato. É mesmo. São especialistas somente nessa área. E aí você vê os advogados, inclusive, voando, indo para China, participar de Canton Fair, nessas outras feiras, indo para a Alemanha, participando das feiras lá também, só para pegar as tendências de mercado e trazer para cá. Advogados. Tem a parte de inteligência artificial também, ajuda bem, não ajuda? Tem também. A parte de inteligência hoje, ela atua, acho que ela está, vou falar assim, que ela está inicial, mas já temos muitos avanços em pouco tempo, né? E ela está embrionária, né? Mas ela está em todos os segmentos, né? Da indústria, da própria escritório de advocacia, a produção, até a produção cultural hoje ela passa por inteligência artificial e basicamente por ser um terreno muito novo, é um terreno muito fértil, tudo acontece, né? E aí, muitas oportunidades também. Eu peguei ali no chat GPT, tem algum tipo de plágio ali, se uma fonte foi mal identificada, eu tenho que citar a inteligência artificial na produção intelectual que eu fiz, embora eu tenha revisado, né? Então, é um campo que está sendo descoberto, né? Acho que nós temos as bases ali do direito civil, né? Que foi estabelecida numa outra época, né? E hoje nós somos parte desse processo. Como aplicar a defesa da produção intelectual, como aplicar o direito de propriedade, né? Num cenário desse tipo, né? Então, tem muita coisa para acontecer. Gente, quero agradecer imensamente a participação de vocês. Foi um bate-papo muito bom. E queria que cada um que deixasse seu recado, uma mensagem final para a gente poder finalizar essa conversa de hoje. Quem sabe, né? A gente já marca uma próxima depois. Claro. Bom, eu gostaria de falar para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, que é o tema nosso, é de necessidade de uma assessoria, né? Os escritórios de advocacia hoje, nós estamos à disposição para ser parte do negócio, parte de um modelo de sucesso. Então, elaborar o modelo de contrato, o modelo de construção societária, a forma de gestão das pessoas, como imbuir a cultura organizacional, a cultura das empresas, como eu vou me relacionar com os meus clientes, né? Qual que é o produto que eu tenho, né? E a necessidade de proteção desse produto, como que eu vou organizar e defender a imagem da empresa perante o mercado. Então, acho que esse tipo de assessoria contábil, jurídica, ela é fundamental para o modelo de sucesso e nós estamos à disposição. Eu acho que participar dessa revolução de ideias com a turma mais jovem e também falar que eu gostei muito do bate-papo, estou à disposição sempre que precisar.
Obrigada, Laércio. Até a próxima. Débora, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, né, do Bendita Letra. Muito legal a gente trocar essa ideia com pessoas com diferentes backgrounds, só que todos na mesma linha, né? Sim. E a Veguard hoje, ela trabalha, né, muito voltada para essa área de segurança, mas a gente diversificou bastante. Então, a gente tem tanto a parte de portaria virtual, rastreamento, a gente tem áreas voltadas para a empresa em si. Principalmente, por exemplo, o que a gente está colocando muito em muitas empresas é o mini mercado, né, que você falou. Não somente em condomínios, mas também em mini mercados. Então, acesse o nosso site, www.veguard.com.br, confira um pouco lá das nossas soluções e é um prazer, muito obrigado novamente. A gente que agradece. Da minha parte, agradecer também o convite, né? Estar com outros profissionais aqui sempre agrega valor à nossa própria dinâmica de jogo, né? E dizer que a PMA, ela está à disposição também do mercado, hoje no contexto da eletrificação, né? Da robotização e também da distribuição das marcas que a gente tem, tudo de base tecnológica para melhorar, né? E desenvolver a indústria hoje, fazer com que a indústria mineira brasileira fique uma indústria moderna com essas tecnologias. Então, estamos à disposição de vocês, né? Aguardo outros convites aí para a gente poder bater um pouco mais de papo sobre isso e fazer um convite também para todo mundo aqui. Nós vamos ter participação em 6 eventos esse ano, tá? E o próximo, que está bem próximo da gente mesmo, é a Feira no Expo Minas, Semana Industrial Mineira, onde vai ter vários outros players aí no mercado. E a gente vai estar lá com stand também, é o A009, salvo engano. Eu vou lá. A06. Depois dá uma conferida lá. A gente vai estar lá com aplicações robóticas, né? Robô colaborativo. Vamos ter um robô fazendo um jogo da velha lá também. Legal. Que legal. Né? Vai ser, inclusive, um desafio para quem for participar. Quem conseguir ganhar no jogo da velha vai ganhar um prêmio nosso também, que é um mini robô para poder estar levando para casa. Legal. E vai ter outras atrações chamar também. de seu. Exatamente. Então vai ter outras atrações também. Assim como essa que vai ter aqui no Expo Minas, outras feiras nós vamos estar participando também. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a gente, lá em www.pmautomacão.com, você consegue estar conhecendo, acho que tudo da gente, né? Porque assim como o empreendedorismo, o marketing também é muito importante. E a gente conseguiu desenvolver uma plataforma que fala tudo sobre a gente lá. Lá vocês vão encontrar tudo. Legal. Excelente. Legal. Obrigada, Hugo. Obrigada a todos. Obrigada a você que acompanhou esse videocast. Deixa aqui o seu comentário, uma sugestão de próximo tema. E a gente espera você no próximo. Até breve.